Bem, o nosso tema hoje faz parte do livro Rumo à Felicidade, de Joana de Ângelis. E é o capítulo 27, e o nosso tema é Deserções e Queixas. Então, nós vamos ler um pequeno trechinho e vamos comentando aos poucos. Inicia assim: a permanência na sustentação dos ideais de enobrecimento sempre representa grave desafio para a criatura humana. A condição de humanidade pode também significar constituição frágil, face às heranças ancestrais que o ser se aferra. E aqui a gente vai para uma parábola que tem aqui nesse livro Na Seara do Mestre, que é a dos dois filhos. O pai chega para os dois filhos e diz assim: filho, vai hoje e trabalha na minha vinha. E esse primeiro filho responde: está certo, eu irei. Depois ele se aproxima do segundo filho e diz: filho, ide, vai trabalhar na minha vinha. E o filho retruca, olha para ele e diz: ah, não vou não. Não vou não. Mas passado algum tempo, ele se arrepende, pensa no pedido do pai e resolve ir trabalhar na vinha. Então fica a pergunta: qual dos dois filhos atendeu ao pai? Vamos a explicar. Esse primeiro filho, ele disse: eu vou. Mas, em realidade, ele não foi. Porque aqui, né, essa parábola trata, né, da questão religiosa, como cada um vivencia essa questão religiosa e essa vivência com Deus. Muitos de nós, quando somos chamados constantemente para trabalharmos na vinha do Senhor, muitas vezes dizemos: eu vou. Mas esse eu vou é aquela coisa sem profundidade, de aparência, não tem atitude, é um eu vou de palavras. Enquanto que aquele segundo filho que disse: eu não vou, e depois, ao meditar, ao refletir sobre aquele pedido do pai, ele resolve ir, sinceramente, trabalhar na vinha. E aqui, como diz no texto, isso é uma coisa nossa, ancestral. Isso não é algo de hoje. Se a gente for remontar a Bíblia, na Gênesis, não é, quando Deus vai falar com Adão e Eva, né, que representam simbolicamente o homem e a mulher na humanidade, e quando eles estão ali no Jardim do Éden, quando Deus se aproxima e os procura e os chama, e eles não aparecem, e ele pergunta: onde vocês estão? Aí eles dizem: estamos aqui, Senhor. E por que estão escondidos? E eles respondem: porque estamos nus e tivemos vergonha. Então, aqui não é estamos nus, não é no sentido físico, mas no sentido moral, espiritual. Por que eles sentiram essa vergonha diante de Deus? Porque eles não tinham acatado a única coisa que Deus tinha pedido para eles. Aquele projeto, não é, que Deus tinha traçado para a humanidade. Que por mais, não é, que a gente tivesse sido criado simples, ignorante, não ainda como espíritos, mas esse princípio inteligente, né, que veio da origem, de futuro, a uma individualidade, ao espírito. E nesse traçado, e nessa experiência pela qual passamos esses princípios inteligentes, que lá adiante se tornaram individualidades, espíritos, que vieram habitar corpos, então ali nós já tínhamos em nossa consciência as leis divinas. E ao passarmos, né, por essas experiências e nos tornarmos espíritos, tínhamos um projeto a ser cumprido, um projeto de amor, de caridade.
E embora ele fosse feito de tentativas e erros e acertos, nós optamos, na maior parte do tempo, ao invés dos acertos, optarmos pelos erros. Mesmo sabendo que determinadas atitudes nossas eram erradas, equivocadas, mas pelo fato de, naquele momento, elas nos trazerem algum tipo de vantagem, fosse ela material, emocional ou de poder, a gente preferiu seguir esse caminho. Então, nós fomos esse primeiro filho que respondemos, queríamos, sim, trabalhar na vinha, mas uma resposta na qual não havia a vontade. E o que é a vontade? É Deus dentro de nós. Não é algo que a gente faz agora e amanhã não faz mais. A vontade é algo firme, é algo que é inabalável. Aconteça o que acontecer, a minha vontade não muda. A minha perspectiva pode mudar, a minha maneira de lidar com a situação pode mudar, mas a minha vontade é uma só. É o caminho reto, é a reta ação. Então, essa é a vontade, coisa que nós não tivemos. Foi aquela religiosidade, não é? Aquele relacionamento com Deus totalmente superficial, em que a gente, ao invés de buscar fazer a vontade dele, aquele plano inicial que ele havia traçado para nós resolvemos criar o nosso próprio plano. Vamos seguir de acordo com aquilo que a gente achava que era correto, ignorando completamente, não é, toda a sabedoria, toda a providência, todo o amor de Deus. E Deus, Ele não quer a nossa obediência de uma forma imposta. Por isso, Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Porque uma obediência, não é, que é por imposição, que é por medo ou por interesses, não é obediência. É, na verdade, covardia. É qualquer outra coisa, menos a obediência. A obediência, quando ela acontece, ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser verdadeira, como aconteceu com esse segundo filho, que após uma reflexão, não é, e por amor a esse pai, ele resolveu ir trabalhar na vinha de forma espontânea. Então, o mesmo sucede com aqueles que hoje, espontaneamente, querem trabalhar na vinha do Senhor, que querem trabalhar nessa seara de amor, mesmo que cada um de nós ainda tenha as suas imperfeições, tem as suas limitações, tem os seus receios, mas busca dia a dia galgar esse caminho, subir um degrauzinho em direção ao Pai, a aprender a essa obediência, a essa resignação que nos leva, né, ao nosso aprimoramento moral e espiritual. E nós vamos contar aqui uma pequena história que tem no livro Alvorada Cristã, do barro desobediente, que retrata um pouco ainda como nós somos. Havia um oleiro que ele fazia, né, vários vasilhames de barro, e ele viu ali uma argila vermelha, muito bonita, e ele ficou encantado, disse, vou fazer aqui algo muito bonito. E ao pegar aquela argila para começar a trabalhar, aquela argila lhe respondeu, quem me toca? Esse sou eu, o oleiro, e eu vou fazer de você um belo vaso para poder ser colocado nos laboratórios, para pesquisa, para estudo. Ele disse, Deus me livre, que eu não quero isso não. Ficar no laboratório, sabe-se lá que substâncias vão colocar dentro de mim, mas de jeito nenhum. Não quero isso não.
Aí o oleiro, com toda a paciência, disse assim: então, tenho outra ideia. Vou fazer de você uma ânfora de perfume. Ele disse: perfume? Não quero também de jeito nenhum ser manuseado por várias mãos. Está hoje num lugar, outro no outro. Sabe-se lá quem vai mexer comigo? Não quero de forma nenhuma. Aí o oleiro disse: então, nesse caso, já sei, você vai ficar comigo. Eu vou fazer um belo prato no qual a minha família irá se alimentar e você estará sempre conosco. Eu disse: mas nem pensar. Eu receber caldos gordurosos em cima de mim, comida. Não quero de forma nenhuma. De jeito nenhum. Aí o oleiro, mais uma vez, com paciência, disse: eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer um cântaro para a água, para aqueles que têm sede, né, possam se descendentar com a água que está dentro de você. Veja que maravilha, que bela função, que função tão nobre. Ser um cântaro de água, um vaso de água. De forma nenhuma, não quero não. Vai chegar aquelas mãos empoeiradas, não vão ter cuidado comigo, vão acabar por me derrubar e quebrar. Não quero. Nisso, chega o seu assistente, sem nem perguntar, pega aquela argila e bota no fogo. Aí, daqui a algum tempo, quando vai ser retirada aquela argila do fogo, ela está toda disforme, sem nenhuma utilidade, sem nenhuma função. Então, da mesma forma, somos nós, né? Quando nós deserdamos da nossa primeira função, que é sermos humanos. Os animais vêm para serem animais, as plantas para serem plantas, e por que nós, que viemos com a missão de nos tornarmos humanos, de sermos seres humanos, não buscamos agir dessa forma? E damos sempre vazão, muito mais, aos nossos instintos, à nossa animalidade. Então, quando nós nos desviamos daquilo que viemos para ser, efetivamente, nós ficamos assim, disformes, sem uma utilidade. Não achamos o nosso lugar no mundo. E muitas vezes achamos até que a culpa é do outro. É do mundo, são das pessoas, é de Deus, é de todo mundo, menos nossa. E não percebemos que não estamos cumprindo e nem sendo aquilo que viemos para ser. Seres humanos. E cada um aqui tem um propósito na vida. Cada um aqui, Deus tem um propósito, tem um caminho para cada um. Por isso que falamos da vontade. Porque onde há uma vontade firme, há um caminho. Seja ele qual for. Mas onde há essa vontade, há um caminho. E Emmanuel nos fala algo muito interessante a esse respeito, que vamos trazer aqui para vocês. Nessa segunda parte aqui do texto, antes de falarmos de Emmanuel, diz o seguinte: vícios e defecções representam a segunda natureza, aquela que permanece aguardando remoção, face aos hábitos arraigados, que são sustentados pelo vigor da mente e do sentimento que neles se comprazem. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Isso quem nos fala é o irmão X. Então, o exemplo que demos, desse barro desobediente é isso aí. É quando nós temos esses vícios dentro de nós, muitas vezes a preguiça, a falta de vontade, a falta de propósito. Então, nós estacionamos nessas esferas, ou da ignorância, ou dessas paixões, que invariavelmente nos levam ao declínio, tanto moral quanto espiritual. E Emmanuel nos fala disso de uma forma muito enfática, quando ele diz assim: a permanência nos ciclos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser,
que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Porém, raramente a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Só assim demandará novo plano da existência. Isso está no livro Vinha de Luz, capítulo 113. E realmente, a gente muitas vezes está tão acostumado, a humanidade de um modo geral, está tão acostumada a viver nesses charcos da alma, do vício, da maledicência, do orgulho, da vaidade, né, da falta de perdão, né, do pré-julgamento do outro, que para que a gente saia disso aí, requer uma disciplina muito grande de nós mesmos. Como ele diz aqui, muitas vezes é necessário violentar o próprio coração para fazer aquilo que realmente é certo. E tem uma história de Chico Xavier, que acho que muitos aqui já conhecem, quando ele tinha uma cadelinha, né, que ele amava muito, mas quando ele chegava em casa, cansado do trabalho, do exercício dele também na mediunidade, no centro, ela sempre queria passear, ela sempre queria estar com ele. E a irmã, observando que ele já cansado, muitas vezes saía para poder passear com ela, ou dar-lhe atenção, dar-lhe um alimento, carinho, enfim, ela simplesmente resolveu pegar aquela cadelinha e deu de presente a uma outra pessoa. Quando ele chega do trabalho, né, gera costume, já foi procurando por ela. Não viu latido, não ouviu aquele nada. E ele saiu, procurou pela casa toda e nada. Aí ele perguntou à irmã. Aí disse, eu dei. Não é a sua cachorrinha, porque você já chega cansado todo dia. Ainda tem que sair com ela, dar atenção, alimentar, e você não aguenta mais. Ele, né, naquele momento ali, o coração dele ficou quebrado. Ele não discutiu, ele não brigou com ela, mas ficou por dentro com aquela mágoa, com aquele ressentimento. E Emmanuel aproxima-se dele e diz, por que você está assim? E ele contou o fato. Eu disse, não, senhor, você quer um remédio para passar essa tristeza, essa mágoa? Eles querem. Qual o maior sonho da sua irmã? Aí ele disse, uma máquina de costura. Aí ele disse, pois você vai fazer um crediário e vai comprar e realizar o sonho dela. Eu disse, mas, Emmanuel, ela pegou a minha cadelinha tão querida, tão amada, a minha alegria e deu sem a minha permissão. Se ela fez isso, mas com a boa intenção. Ela queria ajudar você. E a única maneira de tirar essa mágoa do seu coração é você fazendo algo muito bom, algo que vai deixá-la muito feliz. Ele, a princípio, né, relutou, mas era Chico. No outro dia, né, fez o crediário e com poucos dias chegou a máquina de costura. A irmã não cabia em si de tanta felicidade. Abraçava, não sabia se abraçava, se pegava a máquina, o que fazia. E ele, ao ver aquela alegria genuína, aquele contentamento da irmã, toda a mágoa, todo o ressentimento foi embora. Funcionou o remédio. Então, quer dizer, ele, nesse momento, teve que fazer isso. Violentar o próprio coração. Porque não era isso que ele desejava naquele momento, porque ele estava triste, né, pela ausência da sua cachorrinha. Mas ele seguiu o que Emmanuel lhe disse. E, com isso, a sua tristeza, a sua mágoa foi embora. Mas nós perguntamos, quantos de nós temos essa capacidade, não é? Para não ficarmos nos queixando, deserdarmos, não é? Da nossa lida na vinha. Me permitam contar um caso vivenciado por mim, porque eu quis trazer o meu próprio exemplo, não é por orgulho ou vaidade, mas porque eu acho que é algo bem concreto, que está bem perto de nós e que vai servir de alguma forma para quem está aqui ouvindo. Quando eu perdi meu pai, ele era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E eu sempre dizia,
papai, no dia que você morrer, eu quero ir junto. A vida sem você não vai ser possível para mim. E eis que ele teve um câncer terminal. Eu fiquei com ele durante 1 ano, né, entre hospital e tratamento, enfim. E, de fato, quando ele veio a desencarnar, uma parte de mim acabou. O que ficou era só, como se diz, a capa, né? Como a gente diz. Eu não conseguia aceitar. E olha que, na época, eu já tinha o conhecimento espírita, já frequentava aqui o antigo Jefinha, já tinha atividades, mas, naquele momento, eu rompi o meu relacionamento com Deus. Eu não aceitei de forma nenhuma. Eu perguntava, por quê? Por que não eu? Eu era solteira, não tinha, só trabalhava. Não faria diferença para ninguém, a não ser para ele, minha mãe, mas para o resto do mundo, acabou. Era o que eu pensava. Ele iria sofrer bastante, porque ele também tinha a mesma ligação que eu tinha com ele, mas ele tinha outro filho, ele tinha netos, tinha minha mãe, tinha toda uma responsabilidade perante a família que, com o tempo, iria parar, iria passar mais. E eu não. E eu sempre perguntava a Deus, por que não eu? Por que não me levou? Deixava ele. Ele era muito mais necessário. Eu não tinha tanta necessidade assim. E o tempo passou. Não é? Aí eu casei, tive filho, mas sempre no meu íntimo eu estava separada, deserdada. Me afastei aqui, na época, né, aqui do Jefa também, não só por essa questão, porque eu não me sentia mais motivada, e também porque não tinha com quem deixar meu filho pequeno na época, enfim, mas a realidade era essa. Eu não me sentia motivada, eu já não acreditava mais em nada. Essa que era a grande verdade. E fui passando o tempo. Veio o meu segundo filho, formei a minha família, né? Aconteceram várias situações na minha família de origem, né, que eu precisei me afastar. E eu fiquei, digamos assim, só, entre aspas, no mundo. E a família do meu marido acabou por me acolher, me ajudou muito, e passou a ser também a minha família. Mas, ainda assim, algo estava sempre roendo por dentro. Era como um ferrugem, porque o ressentimento é isso. É um ferrugem que vai nos corroendo dia a dia, momento a momento. E, com o tempo, a gente se acostuma com a dor. E nos dizermos, sou vítima, fui vítima das circunstâncias. Porque é mais fácil a gente lidar com esse local que a gente conhece, da dor, da vitimização, do que enfrentar a nossa dor. Do que dobrarmos o joelho diante de Deus, dizer, Senhor, me ajuda. Eu não consigo. O orgulho, não é? A vaidade. E eu não consegui dobrar o meu joelho diante de Deus, meu joelho espiritual. Só que chegou um momento em que a alma enferma, o que é que acontece quando a nossa alma está enferma? O corpo adoece, não é? A nossa mente adoece, as nossas emoções adoecem. E foi o que aconteceu comigo. E por essa ocasião, eu já tinha tido a minha terceira filha, que na época tinha uns 6 anos, e eu adoeci gravemente de depressão. Eu não comia, eu não bebia, eu não dormia, não fazia nada. Parecia como se diz hoje, um zumbi dentro de casa. E minha filha chegou perto de mim e disse assim, mãe, vamos brincar de boneca? Porque eu sempre brincava com ela de boneca. Eu disse, depois, filha, a mamãe agora não está se sentindo bem. Aí ela olhou para mim e disse assim, quando é que você vai ficar boa? Eu digo, eu não sei. Mas fique logo, as bonequinhas estão esperando. Ai, minha gente, nessa hora foi difícil, mas valeu. Foi um choque de realidade. Naquele momento eu senti
Desculpe a pretensão, mas assim, digamos, como se Deus olhasse nos meus olhos e me perguntasse: você vai ou não trabalhar na minha vinha? Ou é agora, ou então eu não tenho mais o que fazer com você. Então, eu senti aquele olhar dentro de mim, aquela coisa que me prescrutava por dentro. Aí foi quando eu dobrei o meu joelho, não só o físico, como o espiritual. Eu disse: a partir de agora, se o Senhor me der uma chance, eu só quero uma chance. Faça de mim o que quiser. Está nas tuas mãos. Eu quero ter agora um propósito. Não sou eu mais o que vai dizer o que é certo ou errado e nem perguntar por quê. Eu agora quero que o Senhor me dê um propósito, um rumo. E eu vi no meu coração: vá se tratar. Né? Tanto na esfera material, com o médico, fazer uma terapia. Vá ao Jefa, ou qualquer outra casa. Eu vim para cá porque aqui é minha casa de coração. Então, fiz os tratamentos que precisava fazer, fiz a terapia que precisava fazer e comecei do zero. Passo a passo, até novamente me sentir dona de mim. E aquele sentimento que eu tinha, né, de porquê, de ressentimento, de raiva, se tornou gratidão. Pelos 25 anos em que eu tive o meu pai ao meu lado. Olha só, quantas pessoas não têm nem a oportunidade de conhecer o pai. E eu tive 25 anos alguém que me amou profundamente, incondicionalmente. Então, isso é motivo de eu me revoltar, era? Não. Era motivo de eu agradecer. Só que eu desertei. Eu me lamuriei. E por conta dessas lamúrias, dessas queixas, dessa minha deserção, é aí que estava a origem do meu sofrimento. E não porque o meu pai havia desencarnado. A origem do meu sofrimento estava aí, na minha deserção e nas minhas lamúrias e nas minhas queixas perante o Criador. E no momento que eu reatei meu relacionamento com Ele, eu reatei o meu relacionamento comigo mesma e com o mundo, com as pessoas que estavam à minha volta. Eu voltei a ser inteira. E a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no homem de bem. Porque é justamente nesse ponto do homem de bem, ele fala dessas três questões. Que para que a gente seja um homem de bem, primeiramente, a gente tem que estar bem com Deus. Nós termos um relacionamento de proximidade, de afeto, de respeito, de uma obediência voluntária e não imposta. Depois, conosco mesmo, termos o auto-amor, nos querermos bem, entendermos as nossas limitações e imperfeições. E como diz Emmanuel, lutarmos contra ela, com disciplina. Não com imposição, mas com disciplina, passo a passo. Que a gente sabe que uma mudança dessa não se dá da noite para o dia. Somos chamados todos os dias a trabalharmos na vinha do Senhor. Em especial, digamos assim, nós espíritas. Porque aqui o que é trazido é muito claro. Aqui não há sofismas. Aqui não há subterfúgios. Se a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a obra kardeciana, é muito claro o que temos que fazer, como nos comportar diante da vida. É um roteiro simples e claro. Agora, cabe a cada um de nós termos o quê? Essa vontade. E muitas vezes nós desertamos, aqui trazendo a situação para a casa espírita, da casa espírita, porque às vezes a gente chega aqui com o intuito de que aqui vai resolver os nossos problemas. Aqui é um hospital, claro.
Mas aqui não vai resolver problema de ninguém. Se nós próprios não quisermos resolver. Se a gente não deliberar, eu quero. Eu vou mudar. Aqui é um pronto-socorro. É um posto de atendimento. A gente vem aqui, a gente recebe o alívio, não é? A gente recebe o socorro, mas depois nós é que temos que dar prosseguimento a essa mudança, a essa melhora. E quais são os remédios? Né? É o amor, é a caridade, é o trabalho, é treinarmos a nossa paciência, é treinarmos a nossa capacidade de perdão, é treinarmos a nossa capacidade de doação, não digo de doação material, mas de doação íntima, darmos de nós mesmos aos outros, em atenção, em acolhimento, não da boca para fora, mas da nossa alma para a alma do outro, do nosso coração para o coração do outro. Sabemos que não temos a capacidade de resolver o problema de ninguém. Muitas vezes nem resolvemos os nossos. Mas se a gente vê que um companheiro está sofrendo, naquele momento precisa falar, precisa de um acolhimento, precisa de um sorriso, de uma palavra de incentivo, por que não? Por que não fazermos? Porque muitas vezes criarmos dentro da própria casa espírita a cisânia, a rivalidade, a disputa de quem está em evidência ou de quem não está. Isso não é necessário. Porque tenhamos a certeza que todos nós que aqui estamos precisamos de tratamento. Estamos praticamente na mesma situação, trabalhando na vinha do Senhor, pela nossa mudança e pela mudança do outro, em favor de nós e em favor do nosso semelhante. Então é importante que a gente reflita a esse respeito, para que muitas vezes, ao virmos buscar algo aqui, ou em qualquer outra casa espírita, ou templo religioso, a gente saiba o que está buscando. Que a gente não vá buscar um culto externo, uma varinha mágica, um toque de condão que resolva as nossas questões. Mas que a gente venha de peito aberto, que a gente venha realmente buscar, estreitar esse nosso relacionamento com Deus, conosco e com o nosso semelhante. E através daí, tudo mais acontece por acréscimo. A cada passo que a gente dá, Deus nos capacita a caminhar um outro. Naquilo que a gente não consegue atingir, Deus, que é um Deus de providência, Ele nos abre as portas. Ele vai nos levando. Ele coloca pessoas em nossa vida. Ele ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Nesse meu caminho de volta, no momento em que eu dobrei o meu joelho espiritual, quantas pessoas Ele colocou em meu caminho que foram fortalecendo a minha fé, que foram fortalecendo a minha vontade, o meu propósito, de não mais continuar naquele caminho que eu estava. Várias. Algumas que eu nem conhecia, mas que vinham com a palavra, que vinham às vezes com a indicação de um livro, de um texto, de uma música, e a gente via que era ali Ele, digamos assim, nos bastidores, operando, trabalhando. Mas isso não é porque era eu, porque Ele faz isso com todos os seus filhos e com cada um dos seus filhos. Porque muitas vezes a gente tem a sensação, será que Deus me vê? Eu tão pequenininho. O que é que eu faço de relevante? Vê tudo. Porque não existe nada fora do amor de Deus. Não sou eu quem digo.
Isso é um texto de São Luís que tem na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1856. Que ele tem um texto belíssimo, quando ele fala a respeito disso. Não há nada fora do amor de Deus. Nem nada e nem ninguém. Todos nós, em nossa intimidade, está sendo vista por Ele. E nós vemos também isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 6, quando ele diz assim: eu, o divino jardineiro, trabalho no silêncio da sua alma, porque Deus é o divino jardineiro, que trabalha silenciosamente em nossos corações, em nossa alma. Então, o que podemos fazer para não nos tornarmos esses desertores? Pararmos com as nossas queixas e lamúrias diante da vida. Entendemos que, de certa forma, a deserção é quase que faz parte da natureza humana. Nós citamos ali o caso bíblico, simbólico de Adão e Eva, que eles ficaram nus espiritualmente diante de Deus. Nós temos também, vemos o caso de Davi, quando ele se apaixona, por aquela mulher que agora eu esqueci o nome dela, me desculpem. E ele pega um dos seus comandantes, que era o marido dela, manda para a frente de batalha e dá ordem aos outros para que não o ajudem, justamente para que ele viesse a morrer e ele pudesse casar-se com ela. E isso, de fato, acontece. Ele casa-se com ela, tem o primeiro filho, e com pouco tempo essa criança começa a adoecer e ele fica enlouquecido. E os hebreus, naquela época, eles tinham o costume de rasgar as roupas, de passar cinzas em si próprios, com caso de doença ou de morte, ou quando algo os deixavam muito nervosos, aperreados, enfim. E ele fica sem comer, sem tomar banho, sem beber, sem dormir, se penitenciando, porque ele sabia, que naquela sua atitude, ele que tinha sempre andado de acordo com os ditames de Deus, naquele momento, por aquela paixão, ele se comprometeu, enviando aquele seu general para a morte, para poder ficar com a sua esposa. E com isso ele sente aquela culpa, aquele remorso, e vendo o filho doente, ele achando que aquilo era um castigo, mas não era. Mas ele assim pensava. E ele ficou vários dias, até que o filho dele realmente sucumbe, venha desencarnar. E ninguém queria dar a notícia a Davi, com medo de como ele iria reagir. Porque se a criança, estando doente, ele já estava naquele padecimento, naquela dor, naquele sofrimento, como seria quando dissessem a ele que a criança morreu? Mas alguém teria que dizer. E isso foi feito. E naquele momento que ele sabe que a criança morreu, que seu filho morreu, ele pede para preparar um banho, uma refeição. Então ele se lava, come e vai descansar. A partir dali, ele entendeu. Ele errou. Errou sim. Mas ficar se culpando, se lamuriando, não iria adiantar. Ele tinha que se levantar e seguir em frente. E, a partir dali, ele restabelecer, pedir perdão a Deus por aquele seu erro e continuar na sua jornada. Então, é importante que a gente saiba disso, que mesmo quando a gente erra, a gente deserta, a gente se queixa, a gente lamuria, mas vai haver um momento que a consciência nos bate. Então, é importante que, ao invés de nos perdermos na culpa, a gente se levante. A gente peça perdão a Deus sinceramente e busque, como se diz popularmente, ir atrás do prejuízo.
né? Busque reparar o que fez de errado. Busque, a partir dali, iniciar, recomeçar e traçar um novo caminho, uma nova jornada, em que a gente cometa menos equívocos e aprenda com aquele erro de não mais ficar deserdando, nem se lamuriando perante Deus e perante as pessoas. E tem uma história também no livrinho Alvorada Cristã, que é do carneirinho revoltado. Ele era um carneiro muito bonito, uma lã muito exuberante. E a gente sabe que os carneiros, em determinadas épocas, eles são tosquiados, né? Tirado aquela lã, aquele pelo deles, para se transformar em lã, em algodão. Então, ele se sentindo muito vaidoso, muito orgulhoso, né? Ele disse, por quê? Eles vêm me tosquear, não aceito mais isso, não quero mais isso. Aí ele vai para Deus. Eu não quero mais ter na minha pele essa lã. Eu quero algo agora, eu quero que envolva o meu corpo o mel, porque assim ninguém vai mais arrancar o meu pelo e eu não vou mais sentir frio. Aí Deus está certo. Aí, ao invés da lã, ele passa a ter o corpo todo coberto de mel. Só que daqui a pouco as abelhas, cima dele. Ele, por favor, Deus, me ajude, tira esse mel, tira essas abelhas de perto de mim, eu não quero mais isso, não. Ele disse, eu já sei. Eu quero que o meu corpo seja coberto de vidro. Um vidro muito brilhante, muito reluzente, que se destaque no meio das outras ovelhas. Tá certo. E assim ele ficou, todo coberto, né? Um vidro muito bonito, muito brilhante, muito reluzente, só que às vezes uma ou outra ovelha batia nele, ou ele batia num galho quando ia se alimentar, e aquele vidro cortava, machucava, e daqui a pouco ele estava uma ferida só. Aí ele disse, Deus, por favor, eu não quero mais ser coberto de vidro, não. Aí ele pensou assim, disse, agora eu quero ser todo coberto de uma vegetação bem verde, um repolho muito bonito, né? Bem... Deus está certo, meu filho. E ele ficou com aquela pelagem, né? Toda verdinha, toda bonita. E ele começou a desfilar ali no meio das outras ovelhas, no meio dos outros animais. Aí os outros animais, quando viram, né? Aquelas folhas tão verdinhas, tão bonitas, pum! Vamos abocanhar. Começaram a morder ele. Aí ele, ai meu Deus, me ajude, por favor, não quero mais não ser isso. Olhe, vamos combinar o seguinte... Eu quero voltar a ser aquele carneirinho simples, igual a todos os outros, com aquela lã, porque pelo menos aqueles que me tosqueavam, eles me davam comida, me davam um lugar para dormir, me alimentavam. Às vezes eu sentia frio, mas eles me tratavam com tanto carinho. Então agora eu quero só ser esse carneirinho, essa ovelhinha como todas as outras e fazer aquilo para o que eu vim fazer. Então, ele compreendeu. Então, da mesma forma, somos nós, né? Muitas vezes nós ambicionamos tantas coisas, não que a ambição, desde que com medida, que nos sirva, né, como uma mola que nos incentive a conquistar as coisas de uma forma saudável, seja ruim. Mas aquela que o mundo traz para nós e que o mundo, de certa forma, nos impõe. Você tem que ter isso, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter tal roupa, você tem que se comportar de tal maneira, e em tal restaurante, né? Você tem que falar, você tem que ouvir as músicas que estão aí. Então, muitas vezes, a gente não faz um filtro de tudo isso. E isso cria em nós uma ansiedade muito grande. E a gente começa a buscar coisas que, verdadeiramente, nós não necessitamos. O mundo é que nos impõe essas necessidades. E esquecemos de buscar o que realmente importa. Que é sermos nós. Não é? Que é trabalharmos nessa vinha que Jesus, que Deus trouxe para cada um de nós. Porque cada um aqui tem um caminho a seguir. Tem algo a fazer que é diferente um do outro. Mas que, no geral, é igual para todos. Não é? Que é o caminho para a nossa evolução,
para o nosso crescimento como pessoas, como seres humanos. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai buscando vivenciar o propósito de nossas vidas, então essas palavras, deserção, queixas, lamúria, isso vai saindo naturalmente da pauta de nossas vidas. Porque aquele que sabe o que quer e aonde quer chegar, então ele não fica perdendo tempo se lamuriando, nem se queixando e nem toda hora deserdando. Ele confia. Porque é isso que é a fé, confiança. Quer acreditar? Nós podemos acreditar em muitas coisas, até na perna cabeluda, né? Mas confiar é diferente. Confiar é se entregar. E mesmo que em muitos momentos de nossas vidas a gente atravesse desertos, mas eu descobri, alguém me disse, não foi eu que descobri, alguém me falou um dia, o deserto também é um caminho. E eu fiquei a pensar, de fato, pode não ser o caminho que eu quero, que eu desejo, mas é um caminho que serve para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para que ao sairmos daquele deserto, encontrarmos um oásis, a gente olhe para trás e viu que aprendeu, que cresceu, que evoluiu. E hoje, se temos a sensação de que, ora, atravessamos um deserto, porque o que a gente vê a toda hora nos noticiários, né, não só de pandemias, de doença, enfim, de todas as coisas difíceis que nós vemos, que está vindo à tona, mas que a gente não se fie nisso, que a gente não valorize tanto isso, a gente valorize as coisas que nós temos de bom em nossa vida. O fato de estarmos aqui lutando dia a dia é uma vitória. Pode não parecer, mas é uma vitória. Eu ouvi também uma expressão por esses dias, e muitas vezes eu já me peguei dizendo, às vezes eu tenho a sensação que eu estou enxugando gelo. E alguém me disse, é melhor enxugar gelo do que deixar virar lama. Então, uma coisa muito simples, uma expressão muito simples, mas é verdade. Eu falei isso a respeito, e acredito que aqueles que aqui têm filhos sabem, eu tenho 3, né? A gente arruma a casa, daqui a pouco está tudo revirado de novo, e eu digo, meu Deus, estou enxugando gelo, né? Lavo os pratos, daqui a pouco tem outra pia, outra... Mas não é melhor eu estar enxugando gelo do que deixar virar lama, a minha casa virar uma sujeira, a minha casa virar uma bagunça? Então, isso também a gente pode transpor para a nossa vida. Às vezes, as situações que estamos vivendo nos dá essa sensação de que, por mais que a gente faça, por mais que a gente se empenhe, as coisas não andam, não fluem. Então, nesse momento, nos cabe ter humildade, nos entregarmos a Deus e confiar que naquilo que a gente não consegue avançar, Ele, com certeza, está ali trabalhando para que mais na frente a gente consiga dar o próximo passo. Talvez aquela parada seja estratégica para que a gente pense, para que a gente olhe à nossa volta, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e verifique aonde eu estou errando, onde eu posso melhorar, como posso fazer para seguir de uma forma mais efetiva, mais produtiva. Ou se é necessário, nesse momento, eu ficar parada, mas também não ficamos, isso é uma ilusão. Não é? Às vezes a gente pensa que está parada no tempo, mas não está, as coisas estão acontecendo. Mas é porque a gente é muito imediatista, a gente quer tudo, não é nem para hoje, a gente quer para ontem. Isso é nos relacionamentos, é em tudo. A gente começa uma amizade e já quer que aquela amizade seja aquela coisa do dia para a noite. A gente inicia um relacionamento, no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo, não vai dar não.
A gente não quer perder tempo, e não é perder tempo. E a natureza nos ensina isso o tempo todo. De uma semente que a gente bota, quanto tempo leva para brotar? Quanto tempo leva para frutificar? E isso, a lei é a mesma para nós, seres humanos. Tudo precisa de um tempo para crescer, para frutificar. Existe uma árvore, a tâmara, que você planta hoje. Ela leva 30 anos para dar os seus primeiros frutos. E uma vez foi perguntado a um homem no deserto, ele já tão idoso, porque ele se dava ao trabalho de plantar, se ele mesmo não iria colher daqueles frutos. E ele disse, eu não planto para mim, planto para os que virão. E essa é a nossa função. Muitas vezes o que a gente semeia hoje não é para nós, mas são para os que virão. Então tenhamos essa generosidade de semear para aqueles que virão depois de nós. Assim como aqueles que vieram antes de nós também tiveram a generosidade de semear tantas coisas que hoje nós usufruímos em nossas vidas. Mas o nosso tempo já está quase chegado. E nós vamos ler como uma mensagem final, também de Emmanuel, um pequeno trecho, e depois um comentário que vai ficar, eu espero, para a nossa reflexão. Que diz assim, o homem ante a vida, partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, deambula na terra à maneira de viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora sofrimentos o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova era da humanidade. E aqui vem um comentário da doutora Irvênia Prada, que é da AME de São Paulo. Ela nos diz o seguinte, e pensar que esse homem a que se refere Emmanuel é cada um de nós. Somos todos nós com os quais eles, os benfeitores espirituais, contam para que o nosso pobre planeta aspire o estágio seguinte da regeneração. Então, eu achei isso belíssimo. Quer dizer, apesar de muitas vezes a gente se sentir uma poeira no vento, é conosco que as esferas superiores contam com cada um de nós. Conta, né, para que esse planeta aqui evolua, cresça, passe para o estágio seguinte da regeneração. E sendo assim, eu acho que isso quer dizer algo. Algo não, quer dizer muita coisa. Que cada um de nós aqui tem a sua importância e a sua responsabilidade perante o mundo, perante Deus, perante a cada um de nós. E por mais que às vezes a gente tenha essa sensação de que o que fazemos não faz tanta diferença assim, faz. Faz sim. Às vezes, um sorriso, uma palavra faz toda a diferença na vida do outro. É porque muitas vezes a gente não tem essa ideia, essa dimensão, o alcance de como somos influenciados e como influenciamos os outros. Então, neste caso, a nossa responsabilidade é buscar influenciar para o bem e para o amor o nosso próximo. Também procurando agir de forma, não por palavras, mas por atos, e dessa forma sermos aquele segundo filho que, de início, mesmo deserdando e se queixando, depois, com a reflexão, com o entendimento, e por vontade própria, de forma voluntária, ele foi trabalhar na vinha do Senhor. Então, que cada um de nós aqui
busque ter essa obediência voluntária e sejamos todos nós, esses trabalhadores, na vinha do Senhor. Muita paz e o meu abraço fraterno para todos. Graças a Deus.